Você sabe qual é a diferença entre impulsividade e compulsão? São termos parecidos, mas que trazem ideias diferentes sobre o comportamento. São diferentes alterações de comportamento que a gente vê na clínica. O impulso nada mais é do que aquela tendência da pessoa a agir, né? E essa impulsividade é agir sem pensar. Quando a pessoa se comporta de maneira que ela não controla aquele ato, né? E ele muitas vezes vem na tentativa de obter alívio, prazer, satisfazer um desejo, e ela o faz muitas vezes de maneira súbita, sem calcular as consequências, sem ponderar os possíveis riscos e os problemas relacionados àquele ato. Então, o impulso representa a impulsividade representa um descompasso entre o pensar e o agir. Muitas vezes vem acompanhado de ansiedade, de raiva, de medo, que acabam fazendo com que o processo de tomada de decisão seja prejudicado. A impulsividade nem sempre é patológica, ela pode aparecer em qualquer pessoa e também depende de características de personalidade, mas algumas situações podem amplificar essa tendência, como por exemplo o uso de álcool e outras drogas, né, que acabam fazendo com que as pessoas tenham mais comportamentos impulsivos, porque elas conseguem avaliar menos os riscos, gerenciar menos as consequências de seus atos, né, quando sob efeito das substâncias. E tem algumas patologias, alguns transtornos que também se apresentam com impulsividade. Um deles é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem a impulsividade também como um sintoma, como um grupo aí fazendo parte do grupo de sintomas desse transtorno. Nós temos também o transtorno de personalidade borderline, que já falamos aqui, né, no canal, e temos também transtornos específicos do controle dos impulsos, que eu vou conversar com vocês sobre ele no próximo vídeo, né? Agora, a compulsão. O que é a compulsão? Compulsão é um ato que a pessoa sente como obrigatório, muitas vezes desagradável, mas a pessoa tem que fazer para obter algum tipo de alívio, né? Esse alívio muitas vezes vem de algum pensamento, né? De alguma obsessão que a gente fala, né? Que é um pensamento que invade a mente. A pessoa, para se livrar daquele mal-estar, ela precisa fazer algo. Então a compulsão tem essa característica de ser uma coisa que a pessoa reconhece que não é legal, ou não faz sentido, ou que não faz bem para ela, mas ela tem que fazer. Então, um exemplo de compulsão aparece no transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, que nós também já vimos aqui no canal. A compulsão alimentar é um outro exemplo. A pessoa não consegue frear esse comportamento, mas por quê? Porque ele adquire uma característica de um ritual, né? Ou de uma coisa que a pessoa faz do mesmo jeito para obter o alívio, satisfação, ou que ela consiga lidar de melhor maneira com a ansiedade, né? Então, apesar de serem parecidos, né, as palavras são parecidas, o impulso, a impulsividade, ela tem a ver com essa dificuldade em frear os comportamentos, né, no autocontrole emocional e comportamental, portanto, né, então os comportamentos não são inibidos, muitas vezes o pensamento não antecede a ação e podem ser prejudiciais, podem colocar a pessoa em situações constrangedoras ou mesmo de risco para si mesma, né, quando vem associado a pensamentos suicidas ou a comportamentos aí autodestrutivos e agressivos, né, mas não necessariamente associado a uma doença. Pode ser uma característica, pode ser algo do momento e pode ser algo potencializado pelas substâncias, pelo álcool e pelas drogas. Dentro dos transtornos do controle dos impulsos, nós temos jogo patológico, a tricotilomania, o transtorno explosivo intermitente. Vamos falar deles mais para frente aí no canal. E dentro da compulsão, nós temos então
esses rituais, né, esses comportamentos que se repetem mais ou menos do mesmo jeito e que a pessoa sente que são desagradáveis, eles não são bem-vindos, mas mesmo assim a pessoa é obrigada a fazer de alguma forma. O que a gente vê no toque, em outras formas de compulsão, como a compulsão alimentar. Então, fica ligado aí no canal que a gente vai conversar mais sobre as dificuldades no controle dos impulsos e maneiras de lidar com a impulsividade nos próximos vídeos, combinado? Então, te espero na semana que vem. Um abraço.